Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos trazer aqui mais um item que eu já considero de colecionador, principalmente para quem está começando a coleção agora e quer conhecer opções de bons, de itens de qualidade, de quadrinhos, de literatura, de rock, né, e de cinema, que são as nossas praias, né? Nossas praias. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de Watchmen, mais especificamente de Antes de Watchmen. Antes de Watchmen é um trabalho excelente, muito legal mesmo, que a DC Comics fez em cima da famosa obra do Alan Moore, tá? Essa Antes de Watchmen chegou a sair em edições individuais, né? E capa cartão, com lombada quadrada, né? Aquela capa canoa que eles gostam de chamar. E depois saiu essa edição aqui em 2019, que é a edição em capa dura, tá? E que você ainda encontra isso no mercado e por bom preço, tá, gente? Um preço bem menor até proporcionalmente ao que era o preço da época, porque esse material, como é um material muito determinado para adulto, então ele não tem aquele apelo comercial muito forte, como Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Wolverine, X-Men, não é. Mas é um trabalho que eu aconselho demais, principalmente para o pessoal que já passou dos 40, que gosta de uma história em quadrinho, como se fosse literatura. Porque isso aqui, gente, é literatura em quadrinhos, eu não tenho a menor dúvida disso. É pura literatura em quadrinho, inclusive pelas referências literárias, referências cinematográficas, referências musicais, quase tudo muito, muito erudito. Ou seja, você tem que ter uma bagagem cultural boa para você aproveitar ao máximo tanto do Watchmen original, né, escrito pelo famoso Alan Moore e desenhado pelo David Gibbons, como Antes de Watchmen. E também o Relógio do Juízo Final, que é a continuação, né? Continuação mais ou menos, mas é meio uma continuação do Watchmen de 1985, se eu não me engano, o Watchmen é 85. E isso aqui foi feito em 2012, começou a ser escrito em 2012, lá nos Estados Unidos, e 2013 foi publicado lá mais ou menos nessa faixa, 2012, 2013, e aqui no Brasil chegou um pouquinho depois, pela Panini, como eu falei, em capa cartão, capa canoa, né? Capa lombada quadrada. E individualmente. Aí em 2019, como é uma prática, né? Eles lançaram a coleção toda em 4 volumes, coleção toda em 4 volumes, e capa dura, muito bem legal e cheio de extras, que é uma coisa que colecionador adora. E essa edição aqui está cheia de extras também. Vamos dar uma olhadinha no interior dela. Enquanto isso eu vou fazer, junto a isso, né, eu vou vou dando uma opiniãozinha a respeito dessa edição aqui. Lembrando que já tem no nosso canal um comentário sobre a edição que tem o Dr. Manhattan e o Coruja. Dr. Manhattan já está lá, já tem um vídeo no nosso canal. Essa aqui é a Minuteman e Espectral. Minuteman e Espectral. Aqui aparece o Justiça encapuzada, né? E aqui a Espectral. Tá bom, gente? Vamos continuar aí que eu vou mostrar agora o livro para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui na edição capa dura, que saiu em 2019, edição de luxo, Antes de Watchmen, com a minissérie Minuteman, que conta a história do primeiro grupo de super-heróis do universo do Watchmen, e a Espectral, que é essa menina bonita que aparece aqui. As histórias, eles reuniram em volumes as histórias de um mesmo autor, tá? Então, nesse caso aqui, o autor que é o escolhido da edição é o Darwyn Cooke. E com ajuda na segunda minissérie que tem aqui, a primeira é Minuteman, é só do Darwyn Cooke, inclusive a arte é do Darwyn Cooke. E a Amanda Corner, que desenha a Espectral e também contribui com a história, tá? Então aqui vem a minissérie do Minuteman, 12 Minuteman, e dividido em 6 capítulos, que saiu na edição original.
e na edição encadernada, né? E aqui é espectral em 4 capítulos, além de uma galeria de capas e galeria de bônus. Tá? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: as histórias, os dois arcos que tem aqui, são muito interessantes, são bem feitos, mantém aquele ritmo de dramaticidade, de ficção, né? De boa ficção, com mistérios, com suspense, com algumas reviravoltas bem interessantes, é bem empolgante. Mas eu confesso a vocês que esse primeiro arco aqui do Minuteman fica a dever na arte, principalmente porque eu não sou fã da arte do Darwyn Cooke, né? Que inclusive já faleceu, né? Mas eu não era fã da arte dele. Acho a arte dele muito básica e muito caricatural. Tá? Então não me agrada muito essa arte aqui não. Mas a história escrita por ele tá legal. Apesar de que também eu tenho que dizer que a narrativa, por causa do próprio estilo do Darwyn Cooke, ela às vezes fica um pouco difícil de entender. Tá? Existem alguns poucos momentos aqui em que, na minha opinião, falta um certo gatilho. Você às vezes se perde um pouco, às vezes tem até que voltar um pouquinho e ver se você deixou de ler alguma coisa, tal, se você pulou alguma coisa sem querer, tá? Então, é muito importante você saber disso que, na minha opinião, essa daqui eu não dou uma nota 10, como eu dei para o volume do Coruja e do Dr. Manhattan, porque tanto a história quanto a arte naquele volume é espetacular. Aqui, a arte do Darwyn Cooke, na minha opinião, deixa um pouco a desejar, né? Ela é primária, né? E muito caricata, né? E já a da Amanda Corner, não. A Amanda Corner eu gosto bastante. Então, o arco de história do Minuteman, na minha opinião, fica a dever um pouquinho, mas a da Amanda Corner atinge bem os objetivos, tá? Estou dando uma passeadinha aqui para vocês verem, ter uma ideia da arte do Darwyn Cooke para o arco de história Minuteman, né? Lembrando que isso aqui foi publicado em 2012 e a história se passa, logicamente, bem antes de Watchmen, né? Algumas décadas antes de Watchmen, porque o Watchmen já é um segundo grupo de super-heróis desse universo aqui. Né? Nesse universo aqui você tem um primeiro grupo de super-heróis que, digamos assim, seria a Era de Ouro. A Era de Ouro seria a dos Minutemen. E aqui revela todas as mazelas que levaram ao fim do grupo. Essa história aqui, esse arco de história, basicamente é esse, é contar os bastidores, digamos assim, das aventuras, das peripécias do grupo Minutemen, que inaugura a Era dos Heróis nesse universo aqui. E o Watchmen já, né, o arco de história Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons, lá de 85, mais ou menos, ela se passa em 1985. Essas histórias aqui se passam basicamente nos anos 60. Né? Anos 60 se passam essas histórias aqui, todas diante de Watchmen. E depois você então tem Então, eu acho que a maior deficiência desse primeiro arco é a arte dele, que eu não gosto, tá? Vamos adiantar um pouquinho aqui, vamos para... Aqui tem mais de 200 páginas, tá, gente? Por curiosidade. Deixa eu mostrar agora um pouquinho aqui. São 6 partes. A maior parte do livro é o Minuteman, é o arco de história do Minuteman. E lembrando também que as histórias elas se entrelaçam muito pouco, tá, gente? O arco de história de um não entrelaça muito no outro e às vezes nem se passa na mesma época. São apenas os mesmos personagens, né? Referências são sempre eles. Aqui já entramos no arco de história da Espectral. Aí a arte da Amanda Corner me agrada muito mais. Ela tem um traço um pouco caricatural também, mas não é tão forte. Ela prima por outros detalhes. Eu acho até que ela tem um traço que se assemelha um pouco ao Adam Hughes, aquela escola, né? Do Adam Hughes, do Frank Shaw. Talvez sem tanta sensualidade das meninas, né? Mas ainda assim ela tem uma boa sensualidade, a Amanda Corner.
ela fala que nessa época aqui, aqui tem também, né? Eu vou mostrar para vocês. Eles têm um momento em que eles falam algumas coisas, tem alguns comentários dos autores. E ela diz que essa época ela ficou praticamente neurótica para descrever, né, parcialmente essa história. A ideia é do Darwin Cook, mas a história é basicamente da Amanda Corner, com arte da Amanda Corner, né? Então, realmente, ela disse que ficou enlouquecida, porque a responsabilidade era muito grande, né? Usar os sapatos, né? Como os americanos usam, né? Usam essa expressão, né? Usar os sapatos do Alan Moore. É realmente um bom desafio. Mas eu acho, sinceramente, que o Darwin Cook e ela atingiram muito bem esse objetivo com essas duas histórias aqui, tá? Apenas, conforme eu já falei, a arte no Minuteman me decepciona um pouco, não é um estilo que eu goste, e aqui já não, aqui já me agrada bastante. Tem uma dose muito boa de humor também, né, que é uma coisa que não é muito comum nas histórias do Alan Moore, mas aqui sim, aqui tem uma dose de humor bem interessante, um humor meio cínico, né, que é bem legal, e a Amanda Corner conseguiu conduzir muito bem esse trabalho, tá? Eu vou adiantar mais um bocadinho aqui, já deu para ter uma ideia da arte, a arte é bem legal, na minha opinião vale muito a pena a arte da Amanda Corner, e vamos aqui para o final, né? Que aí vem as capas extras, aqui já antes de Watchmen, no Minuteman número 1, com a capa do mestre Jim Lee, fazendo aqui o Justiça Encapuzada, né? Aqui já do Michael Golden, José Garcia Lopes, né? Um dos artistas que definiu a arte da DC Comics, né? Cliff Chang, Steve Hude, Michael Shaw, não é o Frank Shaw, hein? É o Michael Shaw. Aqui a capa do Jim Lee para Silk Spectre, que é a espectral, né, em português. E eu pessoalmente acho que o Jim Lee aqui, apesar da arte ser muito bonita, ele não captou bem a ideia da personagem aqui não, tá? Acho que aqui o Josh Middleton, por exemplo, foi mais feliz na concepção dele da espectral, né? E aqui as visões do Darwin Cook para os personagens. Ele criou uns pôsteres dos personagens do Minuteman, que é aquela primeira equipe que veio antes de Watchmen, né? Aqui mais um design da Amanda Corner para a própria, né, a personagem principal. E aqui o que eu falei, uma declaraçãozinha da Amanda Corner contando como foi difícil para ela fazer isso aqui. E também as biografias. O trabalho, olha que bacana isso aqui, ó. As guardas do livro são frases das histórias que você vai ler. Então, eu acho que essa edição aqui vale muito a pena, apesar da arte do Darwin Cook não ser das melhores na minha opinião, logicamente, né? Tudo que eu falo é a minha opinião, mas a edição como história vale muito a pena. E nós vamos gravar um videozinho com os 2 outros volumes que ainda faltam, tá bom, gente? Até a próxima.